Vamos lá? Nossa aula de ética é uma revisão bem rápida sobre escola, meio ambiente. Nós vimos que a escola é um lugar onde nós aprendemos a exercitar, né, a cidadania, o respeito, a paciência, o amor, onde encontramos amizades, não é isso? E nós vamos dar uma revisadinha agora, certo? Então, escola, um ambiente especial. Por que a escola é um ambiente especial? Porque é na escola que nós encontramos muitas oportunidades de crescimento, né? Crescimento pessoal e de conhecimento científico que nos leva a ir além. O que é o conhecimento científico? É o conhecimento que você tem das matérias, português, história, matemática, ciência, né? Porque vai nos ajudar, vai abrir os nossos olhos para as coisas que estão em nossa volta. É através deste convívio, deste contato na escola, com os professores, com os livros, dos estudos, que nós conseguimos compreender o que aconteceu lá no passado, com os nossos antepassados, e aí conseguimos entender e aplicar melhor o nosso presente, certo? Então, por isso a escola é um ambiente especial. Além de nos proporcionar uma oportunidade de fazermos novas amizades, de sempre termos uma amizade nova que poderá nos acompanhar por nossa vida, por resto da nossa vida. Tem pessoas que têm amigos quando são crianças, né, e crescem, casam, muitas vezes vão morar em outra localidade e quando voltam, reencontram esses amigos e continuam amigos. Então, é um local onde tudo isso é possível acontecer. Na escola, nós convivemos com pessoas de todos os tipos, pessoas diferentes. Tanto na educação familiar, como na etnia, né? Na raça, na religião, no jeito de ser, na forma física, mais alto, mais baixo, mais magro, mais gordinho, não é isso? E nós temos que exercitar o respeito, aprender a respeitar as pessoas, independente de quem ela seja e do que ela seja, do que ela tenha, certo? Os vários ambientes da escola vão nos ajudar a exercitar a cidadania, amizade e educação. Porque a gente já viu que a escola tem a sala de aula, que é um lugar onde este processo acontece, mas você tem recepção, você tem as áreas de convívio, né, como o pátio, a quadra de esporte, a área da piscina, a área no local onde vocês ficam de entrada da escola. E durante este período você convive não só com seus colegas, alunos, como também com os outros funcionários da escola. Então é um momento para você pôr em prática tudo isso, cidadania, amizade e educação. Na biblioteca, por exemplo, nós exercitamos o silêncio e o respeito com quem está lendo, ou seja, a biblioteca é um lugar de leitura, um lugar de estudos, então não pode haver zoada, não pode haver conversa. Se você respeita essas normas, você vai respeitar os seus colegas ou quem quer que esteja na biblioteca, certo? Fiquem ligados aí no recadinho e vamos já para uma nova aula, ok? Olá, galerinha. Como será que vocês estão se sentindo nesse período de coronavírus? Aí uma criança tentou passar através do desenho como ela estava se sentindo. Então ela botou tédio quando está sem vontade de fazer nada, né? E está chateada com alguma coisa, querendo fazer algo e não pode. Aí fica deitada na cama, deitada no sofá, sem vontade, né? Sem alegria para brincar, para correr, como vocês crianças fazem. Tristeza, não é? Tristeza às vezes por ter vontade de sair para brincar na rua, não pode estar na escola, não pode. E talvez, quem sabe, por ver a situação das outras pessoas em sua volta, né? E a alegria, observe que a menina está com 2 brinquedos aí na mão, né? E está brincando. Então esse aí é um momento de alegria para ela. Infelizmente, essa pandemia tem causado uma série de sentimentos que não são tão bons. Isso tem deixado muitas pessoas, principalmente as crianças, estressadas, tristes, porque não aguentam mais ficar dentro de casa. Mas muito em breve, tudo isso vai passar. Mas para que isso passe,
nós precisamos nos conscientizar. É uma doença que ainda não tem vacina e para nos protegermos desta doença e protegermos a quem amamos, precisamos continuar tomando todos os cuidados, lavando as mãos sempre com água e sabão, utilizando álcool gel, fazendo a higiene da casa, higiene dos alimentos. Se sair para a rua, use a máscara, não deixe de usar a sua máscara, certo? Beijos, vamos à nossa aula de geografia, certo? Vamos lá, nossa aula de geografia. Olha só, nós vamos fazer uma breve revisão sobre vegetação. Nós vimos que vegetação ou flora é o conjunto de plantas de uma região. Vimos que a vegetação ela vai auxiliar no ciclo da água e interferir nas características do solo. Por que eu digo que a vegetação interfere no ciclo da água? Porque quando a vegetação, as plantas estão fabricando seu alimento, a fotossíntese, eu disse o quê? Que ela purifica o ar que nós respiramos, não é isso? Tirando do ar, da atmosfera, o gás carbônico e liberando o oxigênio, que é essencial para todos os seres vivos, além de jogar no ar gotículas de água que fazem com que o ar fique mais agradável e fique mais úmido. É justamente essa umidade que também vai evaporar das plantas, vai ficar na atmosfera, que vai ajudar a regular o ciclo da água e determinar o volume, por exemplo, das chuvas, certo? É justamente isso. Existem plantas que são chamadas de plantas nativas. Essas plantas são nativas porque elas são daquela determinada região e nasceram sem o auxílio do homem. O homem não plantou. Então, plantas nativas são aquelas que nascem na região sem o homem plantar. Existem diferentes tipos de vegetação no Brasil, mas os mais frequentes são, dependendo da região em que está localizado, a floresta, o cerrado, o campo, a caatinga e a vegetação litorânea. Floresta ela é formada por árvores grandes, extremamente altas, que crescem juntas umas das outras, muito próximas. Se você já assistiu algum filme que tem florestas, que passa os bichos, as pessoas perdidas na floresta, eles ficam procurando uma trilha, Uma trilha é um local que tem dentro da floresta, no meio daquelas árvores, que não tem muita plantação, não tem muito mato, pelo qual você pode andar. O cerrado encontra-se mais no interior do Brasil, na parte mais interiorana, central. É formado por capim alto e plantas rasteiras afastadas umas das outras. O campo predomina mais no sul do nosso país, no sul do Brasil. É formada por uma vegetação rasteira e verdinha, que chamamos de capim ou grama, e é muito boa para a criação de animais, ou seja, para a pecuária. A caatinga predomina no nordeste do Brasil. Na nossa região, nós estamos na região nordeste. O nosso estado, a Bahia, está nesta região e é justamente esse tipo de vegetação que predomina no Nordeste, no estado da Bahia e nos demais estados. Nós temos aí na Caatinga, é uma vegetação típica do solo seco, principalmente as regiões mais ressequidas, mais áridas, o semiárido, por exemplo, do nosso estado, na parte do sertão. Temos aí como predominação de plantas da caatinga, nós temos algumas espécies de mandacaru. Dentre eles destaca-se a palma, que geralmente o sertanejo utiliza para alimentar o gado no período da seca, porque ela armazena água. Temos o mandacaru e temos também o olho de frade, que é um tipo de cactus decorativo, que dá uma florzinha. Algumas pessoas têm dentro de casa, certo? Aí temos a vegetação litorânea e vamos ver que essa vegetação litorânea ela vai se dividir em duas. Essa vegetação litorânea é toda a vegetação que ocupa toda a parte do litoral do nosso país.
Então, a vegetação litorânea é dividida em duas: vegetação de praia e vegetação de mangue. A vegetação de praia ela é formada por plantas rasteiras com ramos secos, flores pequenas que são muito sensíveis, geralmente espinhosas as plantas, né? Além de encontrarmos coqueiros e alguns tipos de palmeiras. Já o mangue é formado, cresce e se forma em terrenos alagadiços, ou seja, terrenos que contêm água, com galhos grandes e retorcidos, a maioria deles entrelaçados. Vocês que são dessa região provavelmente já devem ter visto, né, o mangue também. As árvores não são muito altas, né, isso? E forma o mangue. Olha só aqui o mapa da vegetação do nosso país, da vegetação do Brasil. Nessa pontinha aqui onde nós temos, ó, o azul, nós temos o amarelo, o laranja, certo? Essa parte aqui é a nossa região, a região que nós vivemos, certo? A região Nordeste. E nesta parte aqui onde tem a predominância de mais azul e mais amarelo, bem estreitinho, e depois vai mais para o centro onde tem o laranja, é justamente o tipo de vegetação que nós temos. Nós temos a Mata Atlântica, é isso? E temos aí a floresta litorânea, a mata litorânea, que é esse pedaço aqui, ó, todo de azul. Por que litorânea? Porque está no litoral. Essa parte branca aí representa o Oceano Atlântico. Não está com o nome, não está pintado, mas ela representa o Oceano Atlântico, que dá origem às nossas praias e que banha todo o litoral do Brasil. É o contorno do Brasil aí, ó. Então, observe que esse azulzinho aqui, que vai do Rio Grande do Sul até o Amapá, aqui em cima, certo? É vegetação litorânea, é vegetação de litoral. Esse laranja aqui, mais para a cor de cenoura, sem ser tão forte, nós temos duas tonalidades de laranja. O laranja que está entre o azul, o amarelo, o lilás e o outro laranja. É a representação da caatinga. Observou na região Nordeste, a maior parte da nossa vegetação é a caatinga. Olha que é mais na parte central. Então, nessas partes mais adentradas do nosso país, no interior, nós temos a predominância da caatinga, e é justamente onde fica o polígono da seca. São os locais semiáridos, os locais secos no sertão, onde nós vamos encontrar esse tipo de vegetação, a caatinga, ok? Agora nós vamos falar de agricultura. Depois dessa revisão sobre vegetação, nós vamos falar de agricultura, que continuamos trabalhando, mexendo com as plantas, né? Só que de uma forma mais gostosa. Nós vamos ver o que é esse trabalho de agricultura, o que é fazer agricultura. Então é justamente o trabalho de cultivar a terra, de lavrar a terra, que é plantar e colher alimentos. As pessoas que trabalham na agricultura são chamadas de agricultores. São as pessoas que trabalham na agricultura, que cultivam a terra. Muitos alimentos que nós consumimos em nossa casa são produzidos na agricultura, não é isso? A mamãe compra todos os tipos de fruta, né? Melão, mamão, laranja, jaca, cajá, maçã, uva. Então, isso aí são produtos da agricultura, certo? Esses produtos agrícolas são consumidos in natura, ou seja, não são processados. Então, a maioria desses produtos que nós compramos, nós comemos no dia a dia: manga, abacaxi, laranja, mamão, cenoura, couve, alface, cebola, tomate. Todas essas coisas nós comemos in natura, significa que não foi processado, não foi para uma fábrica e transformado em polpa, colocado numa embalagem de plástico, numa embalagem
de vidro, alumínio, certo? Não. Elas saem direto da horta, né, da lavoura para as nossas casas, ok? Por isso se diz que é in natura. As atividades agrícolas precisam de solo fértil, terrenos planos e água essencial para a vida da plantação, o que a gente já aprendeu com relação às plantas, né? Toda planta, para crescer forte e saudável, ela precisa de um solo fértil, né? Precisa de terrenos adequados para que se possa fazer uma plantação e de água na quantidade certa para a plantação, para ela não morrer afogada e também não ficar com sede, né? Ficar seca. Tipos de agricultura. E nós temos 3 tipos de agricultura. Nós temos a agricultura comercial, onde os produtos produzidos nesse tipo de agricultura são destinados ao comércio. Eles são vendidos no comércio interno ou no comércio externo. O comércio é o lugar onde você compra e vende, não é isso? Então, quando eu falo de comércio interno, eu estou falando do comércio dentro do nosso país, dentro do nosso estado, dentro do nosso município. Quando eu falo em comércio externo, eu estou falando daquilo que eu vou mandar para outro município, outro estado, outro país. Eu vou exportar, ok? Por isso é externo. O comércio externo é feito com outro país, é aquilo que vai para fora, certo? Nesse tipo de agricultura, o trabalho é remunerado, se utiliza vários tipos de trabalhadores. Os agricultores trabalham em propriedades com máquinas e técnicas próprias, então geralmente essas pessoas possuem pesquisadores que trabalham, são chamados de agrônomos. É diferente de agricultor. O agricultor, ele bota a mão na massa, ele cava, ele bota a semente, ele molha, ele colhe, ele cuida, certo? Mas o agrônomo é a pessoa que estuda o solo para a produção, estuda maneiras e técnicas de desenvolver alguma atividade agrícola de acordo com as condições do solo daquela região, certo? Então acontece isso. São utilizadas ainda na agricultura comercial substâncias químicas e máquinas, substâncias químicas para proteger a plantação. Nós já vimos isso também, né? Quando falamos do prejuízo, né? Dos danos à água e ao solo, nós vimos que os produtos químicos, ou seja, os fertilizantes que são utilizados nas plantações, os pesticidas para matar insetos e matar as pragas, acabam poluindo a água e poluindo os ambientes, poluindo também o solo, né? E além de ficar tudo impregnado naquele alimento, certo? A agricultura de subsistência é aquele tipo de agricultura que é praticado e onde os produtos são cultivados e destinados para a família do agricultor, geralmente em regiões pequenas, zonas rurais pequenas, famílias pequenas, têm uma pequena propriedade, eles plantam para consumir, para o seu uso. Quem tem vó, tio, tia que mora na zona rural e que tem um pequeno sítio, por exemplo, sabe que essas pessoas elas plantam para o próprio consumo, para comer, às vezes frutas saudáveis, sem agrotóxicos, não é isso? Sem pesticidas. Então isso é muito bom. Então a agricultura de subsistência é aquela destinada para o uso da família. Nesse tipo de prática agrícola não há remuneração, porque as pessoas trabalham, a família trabalha entre si ali. Nem o uso de máquina, nem de técnicas avançadas de agricultura. A agricultura orgânica é um tipo de agricultura que é produzido, feita em pouca produção, né? A produção é muito pequena, em pouca escala. Não se utiliza adubos químicos, utiliza-se adubos naturais, por exemplo, feito com cascas de legumes, cascas de ovos e etc., né, para que se possa fertilizar o solo. São alimentos mais saudáveis, né, isso porque não recebem
toda aquela quantidade de agrotóxicos que os demais recebem. Olha aí o nosso diário. Vamos lá ver. Atividades no livro de Geografia, páginas 57, 58 e 59. Atividades no livro de Ética, página 55. Olha aí uma imagem que é para o autor de Agricultura de Subsistência. Ó, tá vendo? A família aí trabalhando, colhendo. Você vê que tem vários produtos, quase todos no mesmo caminho. Tem alface, aí tem cebolinha, aí tem vários outros produtos. E todo mundo trabalha aí nessa plantação, certo?